Ei, me fala uma coisa, será que a rainha Esther é símbolo da obediência e a rainha Vasti é símbolo da desobediência? Será que o rei Assuero, ele era um homem que temia a Deus? Ou seja, ele era um verdadeiro crente? Porque a rainha Vasti, ela foi depostada. E será que realmente Deus colocou Esther naquela posição? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Esther e no livro de Ruth. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Afinal de contas, Rainha Esther e a Rainha Vasti são antagônicas? Será que a Esther é símbolo da obediência, é símbolo da mulher submissa ao esposo, e a rainha Vasti, ou a Vasti, ela é símbolo da desobediência, ela é símbolo daquela mulher que desobedece o seu marido? Será que o rei Assuero, ele era um homem prudente? Ele era um homem realmente temente a Deus? Será que ele ficou com dó e com pena e ele ficou buscando na lei do seu país alguma brecha que pudesse minimizar aquilo que a sua esposa fez? É isso que nós vamos aprender aqui. Você precisa ficar comigo até o final, porque nessa aula eu tenho segredos preciosos para revelar para vocês. Se você ainda não foi, para esse vídeo, vai agora na aba comunidade e responda todas as questões que eu já coloquei lá, porque aquelas questões têm ajudado centenas e centenas de pessoas. E não me deixa de seguir, pessoal, lá no Instagram, é isso mesmo. Todo dia tem vídeo novo lá no Instagram e realmente está abençoando centenas e centenas de pessoas. Vamos lá? Lição de número 7, que tem como título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A leitura bíblica em classe, eu ia pedir para vocês ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 do livro de Esther, para que você possa compreender melhor o que nós vamos focar nessa videoaula. Tópico primeiro, o banquete do rei Assuero e a recusa de Vasti. O que você precisa entender aqui é o seguinte: nós estamos 60 anos após o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico termina e nós já estamos 60 anos à frente. Já se passou 60 anos da história de Israel. Ou seja, o povo, 50 mil judeus, já voltaram para a terra de Judá e eles estão lá em Judá. Agora ficou milhares e milhares, vamos falar mais ou menos, 900 mil judeus ficou na Babilônia, ficou ali sob o domínio persa. Então a rainha Esther, essa história justamente se dá 60 anos após o cativeiro babilônico. O que acontece? Ponto 1, o rei Assuero. Quem era o rei Assuero? O rei Assuero, primeira coisa, ele era o 5º rei da Pérsia. Quantos anos ele reinou? 20 anos. Ele era ou não era crente, Fábio? Anota aí. Ele não era um cristão. Por quê? Olha o que o texto diz. Olha, Esther, capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 8 para vocês, tá bom? Abra sua Bíblia aí, ó. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde ainda até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, estando o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Para quê? Olha o verso 4. Para mostrar as riquezas da glória de Deus. Não,
para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Ou seja, vamos ler até o verso 4. Então, para que ele fez essa festa? O verso 4 fala exatamente para que ele fez essa festa. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. E não foi por 1, 2 dias, mas por muitos dias. Se eu fosse traduzir isso em uma palavra, eu traduziria o seguinte: ostentação. Esse homem estava ostentando a si mesmo o poder da sua glória. Ele estava ostentando perante todas as pessoas que estavam sobre a sua tutela que ele era o cara do momento. Alguns intérpretes vão dizer que ele estava passando a seguinte ideia: eu preciso ser adorado. Eu sou, embora a Pérsia não tinha aquele domínio de brutalidade física, mas eles brutalizavam a mente. Eles brutalizavam no mundo das ideias, eles segregavam para que as pessoas tivessem eles como centro do universo. Então, anota aí, ele não era um cristão. Olha que bonitinho aqui, ó. Eu trago tudo escritinho aqui para vocês, só para eu não me perder. Agora que você já tem essa ideia de Assuero, vamos falar um pouquinho sobre o banquete do rei Assuero. Ponto 2, um banquete público e o outro exclusivo. Quanto tempo durou a festa? A festa, 2 festas teve, uma pública e uma privada. A privada, que eu acabei de ler, que era para todos os bambambam, para todos os caras importantes, ela durou 180 dias. Você sabe o que é 6 meses de soberba? 6 meses de arrogância? 6 meses de vanglória, de ostentação. O cara ficou 6 meses esbanjando e mostrando a grandeza do seu reino. Ele ficou 6 meses se auto-exaltando, se gloriando. E aí, acabando esses 6 meses, a Bíblia diz que ele fez um outro banquete. Para quem? Para o seu povo. Olha que interessante. Para os grandes foram 180 dias. Para o seu povo foi apenas 7 dias. Olha a discrepância. 180 para 7. 6 meses para 1 semana. O que isso mostra? Arrogância, prepotência. Ou seja, para o povo era qualquer coisa. Para os grandes, para aqueles que estavam sob o seu domínio, eu preciso mostrar que eu sou o centro. Isso mostra o que? Soberba, arrogância. Assuero não era um homem cristão. Será que Assuero tinha prudência? Lá no tópico 2 eu vou mostrar para vocês se ele era ou não era prudente. Eu já afirmo que ele não era prudente. Você me prova, Fábio? Eu vou te provar. Eu vou te provar com outro texto bíblico. Aguarda aí, tá? Então, olha que interessante. Essas 2 festas, ela revela o seguinte. A primeira festa, soberba e arrogância. Segunda festa, ele não se importava muito com o seu povo. E essa segunda festa, que durou 7 dias, ela mostra para mim segregação. Por quê, Fábio? Olha o que diz em Esther, capítulo 1 e o verso 5. E acabado aqueles dias, que diz? Os 180 dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Olha o verso 7. E dava-se de beber em vasos de ouro, vírgula, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. Presta atenção no verso 7. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um
dos outros. Essa expressão denota o quê? Segregação. Ele fez aquela festa para empoderar alguns, para exaltar algumas pessoas. Ou seja, esta festa era uma festa que ele tratava pessoas de forma diferente. Assuero não era um cara do bem. Assuero não era um cristão. Assuero não era um servo de Deus. Continuando aqui, ponto terceiro, o convite à rainha. Presta atenção. Depois de 180 dias de festa, depois de 7 dias de festa, o verso 7 diz o seguinte: e ao 7º dia, estando já o rei sóbrio, estando o rei em oração, estando o rei em jejum, ele manda chamar a sua esposa. Não, olha o que o texto diz. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Aqui ele estava bêbado. Aqui ele estava fora de si. Aqui ele não estava mais no seu juízo pleno. Ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ou seja, debaixo de um efeito de álcool, o que ele faz? Ele faz um pedido, ele manda chamar a sua esposa. Aí eu entro no tópico segundo. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Aqui nós temos 3 pontos interessantes. Primeiro ponto, a recusa da rainha. Segundo ponto, a aplicação da lei. E terceiro ponto, a sentença de Vasti. Eu deixei tudo organizadinho aqui e você precisa anotar o seguinte. No primeiro ponto, a recusa da rainha. Responda essa pergunta: por que a rainha recusou? No ponto 2, aplicação da lei, você precisa escrever aí: para que aplicar a lei? E no ponto 3, que é a sentença de Vasti, você escreve aí: como sentenciar a Vasti. Então, olha que interessante. O nosso autor vai dizer o seguinte, que o rei manda chamar ela e ela decide não ir. E o texto não explica por que ela não decide ir. E aqui você tem que anotar algumas coisas. Primeira coisa, não é porque o texto não termina a explicação que você não deve buscar a explicação. É claro que a Bíblia não diz por que, de forma clara e objetiva, ela não foi. Mas a história consegue me provar. O próprio texto consegue me provar. Então eu tenho que parar com essa besteira de que se o texto não diz, eu não falo. Anota essa. A Bíblia, ela é fechada na inspiração. Na inspiração ela é fechada. Na explicação ela é ampla. Ou seja, eu não busco outras fontes para mostrar que a Bíblia é inspirada. Ou seja, esses 66 livros, eles são suficientes para guiar-me a minha vida para a eternidade. Ou seja, a inspiração ela está fechada nesses 66 livros. Ou seja, em nenhum outro livro eu encontro um guia prático para a minha espiritualidade. Então a Bíblia é um livro fechado para a inspiração, mas para a explicação não. Para a explicação eu posso ir em outras fontes. É claro que eu tenho que analisar a fonte que eu estou tirando. Mas a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Então vamos fechar aqui, ok? A Bíblia, ela é o quê? Ela é fechada em inspiração. Nenhum outro livro fora desse 66 livros são inspirados. Somente esses 66 livros. Os outros livros são de ajuda para eu entender a história que permeou no período sagrado. Então, voltando aqui, é claro que a Bíblia não explica o motivo, mas eu tenho algumas ideias. Eu tenho alguns autores que vão falar sobre isso. Por exemplo, a própria Bíblia diz que qual foi o pedido do rei? Olha o verso 10 e 11. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou chamar a Meumá. Aí ele chama 7 homens aqui, que serviam na presença de Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti. Olha que dado interessante, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes
a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, olha que interessante, tem dois dados interessantes. Primeiro, coloque a coroa para ela se apresentar, porque ela era formosa à vista. A tradição judaica vai dizer o seguinte, que esse ato de colocar a coroa é que ela deveria se apresentar sem roupa, apenas com a coroa. Então, por isso que o texto me informa duas coisas. Primeiro, coroa e formosura. Ou seja, coloca a coroa e você vai se apresentar porque você é bonita, porque você é bela. A tradição judaica vai ensinar que esse ato de colocar a coroa e a formosura estão intrínseco, ou seja, coloca a coroa seria a sua única vestimenta. Ou seja, o seu único acessório seria a coroa seria o seu único acessório. Ou seja, a coroa e a sua formosura. A formosura aqui é ela em pessoa. Ou seja, ela ia se apresentar sem roupa. Ela não iria colocar roupa e ela ia colocar apenas a coroa. O texto não é claro, o texto não é implícito. Mas a tradição judaica tem essa ideia. Porque cá entre nós, Vasti deveria ter um motivo muito grande para ela não entrar. E é isso que eu vou responder daqui um pouco. Será que ela era símbolo da desobediência e Esther é símbolo da obediência? Então, outra coisa que você precisa entender que o autor coloca aí, problema da exegese. Eu fiz uma mentoria de 3 dias, eu vou deixar essas 3 videoaulas aqui embaixo, onde eu explico a diferença de exegese para exegese. Eu tenho certeza que muitos de vocês aprenderam isso. O que é exegese? É quando eu coloco algo de fora no texto. E exegese é quando eu tiro do texto. Ou seja, a exegese, eu estou extraindo lições do texto. Eu estou deixando o texto falar. E o que é exegese? É quando eu pego algo que não é bíblico e coloco no texto. Então eu preciso aprender justamente isso. Quando a Bíblia para de falar, isso não significa que eu preciso parar de interpretar. Outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que o rei não era santo. Eu já comentei isso com vocês, tá? O rei faz um pedido sobre domínio de álcool. Ele estava embriagado. É tão interessante que, aí eu preciso responder uma outra pergunta. No verso 15, olha Esther capítulo 1, verso de número 15, diz assim: o que, segundo a lei, se deveria fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, pela mão dos eunucos. O autor vai dizer que o rei Assuero foi um homem prudente. Não, Assuero não foi prudente. Por quê, Fábio? Olha o verso 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Olha o que o homem de Deus fez. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Presta atenção com muito carinho. Por isso que vocês precisam aprender hebraico. E hebraico não é coisa de doido. Hebraico não é coisa para pessoas novas. Hebraico qualquer pessoa consegue aprender. Por isso que eu preparei um treinamento fenomenal que eu prometo para vocês, estudando entre 15 a 20 minutos por dia, durante 90 dias, você estará apto a fazer as interpretações que eu faço dentro do hebraico bíblico. É isso mesmo. Se você está cansado de ler a Bíblia e de não entender esses mistérios, o hebraico vai te ajudar. E eu estou aqui. Você me conhece. Você sabe da minha seriedade. Eu estou aqui para pegar na sua mão e conduzir você da melhor maneira possível. Eu te garanto que se você seguir o meu método, o passo a passo que eu te ensinar no meu treinamento, porque você já viu os resultados que eu tenho, esse curso literalmente vai elevar o seu nível de conhecimento. Então vamos para cá. Esse é capítulo 1 e o verso de número 12. A Bíblia diz que o rei muito se enfureceu e ele muito ficou irado. Ou seja, temos 2 verbos. Ele acendeu
repreendeu ira e ele enfureceu. Olha que interessante, quando eu leio o verso de número 11, eu encontro... Você lembra quando a minha mãe dizia o seguinte, nossa, eu estou com tanta raiva que a pessoa estava espumando a boca. É esse verbo. No hebraico, olha que interessante, no hebraico é vai kitsof. Vai kitsof significa literalmente espumar. Ou seja, ele estava com tanta raiva que ele começou a espumar a boca. Ele ficou endemoniado. Ou seja, ele ficou enfurecido. Por quê? Porque ele estava sob domínio de álcool. Esse homem não era um homem prudente. Ou seja, então no hebraico eu vejo que ele espumou, ele ficou envenenado. Ele estava com tanto ódio pela esposa que ele espumava. A ideia aqui é espumar a boca. Ele ficou assim, fora de si. E o outro verbo é o verbo enfurecer. Olha que interessante esse verbo. O verbo agora é amar ou remar. Significa literalmente veneno. Significa literalmente algo tóxico. Ou seja, o que estava saindo dele envenenaria outras pessoas. O que saiu dele não era benéfico. O que saía dele não era algo que ia produzir bênção na vida de outra pessoa. E nesse momento ele ficou enfurecido, a boca espumou, ele estava exalando veneno contra quem? Contra a rainha. Uma pessoa que age sob influência de álcool, uma pessoa que age embebedado por um veneno, por algo tóxico, ele vai beneficiar? É claro que ele vai prejudicar uma pessoa. Então esse reino popular hoje, ele estava endemoniado. Fabio, mas ele pede conselho, anota essa é fenomenal. Autoridade não se impõe, autoridade se conquista. Não é porque você é esposo, você tem o domínio completo sobre a sua esposa. O problema é o seguinte, que a mulher hoje, por exemplo, isso é histórico, ela quer ser, por exemplo, confeiteira, mas o camarada quer que ela seja engenheira. Ela quer ter o pastel dela vendido lá na feira, mas o cara quer que ela seja enfermeira. Espera, antes de ela conhecer você, ela já era. Antes de vocês se unirem, ela já era. Ela pensa diferente de você. Ela age diferente de você, ela tem vontade diferente de você, e saber respeitar isso faz toda a diferença. A autoridade é uma coisa, a gente confunde, autoridade não se impõe, autoridade se conquista. Ah, mas eu sou o esposo, espera. Não é porque você tem o nome de esposo, você vai subjugar o outro mediante justamente o seu pensamento. Já que você tem autoridade sobre a sua esposa, aprende a ouvir. Aprende a escutá-la, aprende a ouvir a alma de um ser humano, porque a autoridade, ela aprende a ouvir o desejo do outro, ela tem a sensibilidade de perceber o clamor de uma alma que está angustiada. Então eu preciso entender muito bem isso. Uma outra coisa fenomenal que você precisa entender é o seguinte, que o mal também pensa, Fábio, mas eles foram na lei. A Bíblia diz que ele chamou um homem chamado Memucã. Você sabe o que significa Memucã em hebraico? Eu vou te explicar. Ele consultou um homem chamado Memucã. Memucã deu um conselho para ele. E olha que interessante, e esse cara era o cara da lei. Ele foi lá na lei, ele pesquisou a lei, e ele encontrou um padrão na lei para punir Vasti. Aí você precisa anotar essa. O mal pensa. O mal se prepara, certo, para agir piedosamente, ou com aparência de piedade. O mal, ele calcula, o mal pensa. É tão interessante que eu anotei algo fenomenal aqui. Só foi julgado a conduta dela. Mas será que a conduta do rei estava certa? Será que... Por que então a lei, a justiça daquele dia, o Memucã, que era o conselheiro, pegou apenas o ato de Vasti? Por que ele focou só em Vasti? Por que ele pegou só a desobediência de Vasti? E por que ele não julgou também o rei? Falou, rei, você pisou na bola, rei. Você estava sob efeito de álcool. Você pediu algo insensível, rei. Presta atenção, todas as vezes
que a gente erra, a gente busca alguma legalidade para justificar o nosso erro. Já viu uma pessoa que erra? Ele encontra passagens bíblicas para justificar o seu erro. Esses dias uma pessoa me disse aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o pensamento do cara. Eu preciso, às vezes, pecar para que eu seja alcançado pela graça de Deus. Ora, aonde estamos? Mas eles usam o quê? A Bíblia, para justificar o seu erro. Por isso que eu sempre vou afirmar, o mal pensa, o mal calcula, o mal precisa dar legalidade à sua atuação. É por isso que eles procuram o memucan. O que é memucan em hebraico, Fábio? Memucan em hebraico significa, vem do verbo preparar, firmar, estabelecer. Então olha que interessante, memucan tinha a ideia de estabelecer, de firmar, de mostrar estabilidade para algo que poderia ser injusto. Ou seja, vamos atacar Vasti? Vamos, mas tem que ser algo sustentável, algo baseado na lei. Ou seja, o que o rei fez não importa, vamos focar somente nela. Se toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque um erro vai gerar outros erros. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a Bíblia diz, não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque um abismo chama outro abismo. Eu preciso ter isso daqui em mente. Vamos para o ponto 3. Esther, a judia se torna a rainha em terra estranha. O que acontece? Passa-se 4 anos. Aí o rei faz o quê? Ele precisa de uma nova rainha. Aí ele faz o quê? Um concurso de beleza. Esse concurso de beleza estava aberto para qualquer moça que era do Império Persa. Ou seja, qualquer moça que estivesse sobre o seu domínio poderia se candidatar para ser a sua rainha. Ou seja, ele não faz parceria com outro rei, ele não faz parceria com outra dinastia, não. Ele não tem aqui dinastia, não tem parceria com nenhum outro povo, com nenhum outro rei. Ou seja, ele procura alguém do seu próprio domínio, não do seu próprio povo, mas do seu próprio domínio. Era aberto para qualquer nacionalidade ou etnia. Aí ele pede para ela se candidatar, mas ele faz um pedido para ela. Qual foi o pedido? Você vai, mas você não conta para ninguém que você é uma judia. Você não conta que nós somos de Israel. Você não conta que nós temos o pai por Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é obediência? Depende. Por quê? Porque ele pediu para ela não abrir a boca fora de tempo. A questão aqui não é um pedido para mentir. Ele não estava dizendo para ela o seguinte, olha, chegando lá você mente. Chegando lá, você já vai dizendo que você não é judia. Ou seja, que você é de uma outra nacionalidade. A ideia é o seguinte, não chega falando demais. Seja prudente no falar. Mas eu tenho certeza absoluta, é claro que o texto não diz, mas eu tenho certeza absoluta, se perguntasse para ela quem ela era e da onde ela veio, eu tenho certeza, o texto não diz, que ela falaria que ela era de alguma tribo de Israel, que ela era uma judia. Por quê? Porque quando Ramã pediu que adorasse a ele, o que Mardoqueu fez? Mardoqueu ficou quieto, Mardoqueu não se dobrou, e Mardoqueu falou que ele era um judeu. Então presta atenção. Por isso, eu entendo o seguinte, que no confronto você revela quem você é, mas você não precisa chegar falando quem você é, desde que as outras pessoas percebam quem você é. E no confronto contra o pecado, contra algo que não está no texto sagrado, aí sim você se levanta e se posiciona. Ou seja, aí teve aquela ideia, vocês conhecem a ideia. Ramã pediu adoração. O cara não estava adorando Ramã. E aí o pessoal falou assim, ó, ele já falou pra nós que ele é hebreu. É por isso que ele não tá te adorando. Esse daí adora aquele Deus lá de Israel, aquele papo lá de monoteísta, que só tem um único Deus, é só aquele Deus que ele adora. Tudo bem? Aí o cara ficou louco. Ou seja, no confronto ele se posiciona. Então eu não quero que você tenha a mentalidade de que Esther, ela é
a obediente e a rainha Vasti era a desobediente. Ambos, para mim, no meu ponto de vista, ambos são mulheres que nós deveríamos tirar algum proveito dela. Então essa é a ideia que você precisa tirar da sua cabeça. Que a rainha Esther, ela não foi desobediente na mentira. Ela foi obediente num posicionamento, porque no confronto ela ia para cima, porque o tio dela ou o primo dela ensinou isso para ela. Porque o que vale aqui é o posicionamento no confronto. E no confronto, Vasti se posicionou. No confronto, Mardoqueu se posicionou. Uma outra ideia que você precisa tirar da sua cabeça também é o seguinte, que Deus tira certas pessoas para colocar certas pessoas. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não fica lá do céu assim, hoje eu vou tirar o Fábio daqui. Agora eu vou colocar o João aqui. Tô tirando a Maria, tô colocando o Bertão. Não, aqui sou eu que decido a minha história. E mediante as minhas decisões, mediante a história que vai acontecendo, Deus vai agindo. Então Deus fica refém e mercê às minhas vontades? É claro que não. Existe um Deus soberano. Então o que você precisa entender é o seguinte, que a soberania e a minha vontade, ela andam misturada. Martinho Lutero ia dizer o seguinte, que eu não entendo exatamente quando Deus está fazendo, mas eu sei que ele está fazendo. E eu não entendo quando tira e quando Deus coloca, mas uma coisa eu entendo, que ele deixa eu agir. Ou seja, é complexo eu dizer que Deus tirou e Deus colocou. Ou seja, eu preciso entender que enquanto a vida vai acontecendo, porque Deus, por exemplo, ele não controla um louco que pode entrar aqui agora no meu escritório e colocar uma arma na minha cabeça. Ou seja, se ele vai tirar a minha vida, ou vai tentar tirar a minha vida, e nesse tiro afeta um dos meus órgãos vitais, Deus entra com uma providência e ele interfere. Olha que interessante, a Bíblia diz o seguinte, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Nós fomos colocados nessa terra para viver, para existir, para fazer as coisas acontecer. E enquanto eu estou vivendo, presta atenção, Deus vai trabalhando. Enquanto eu vivo, ele faz. Enquanto eu me movo, ele fica ali olhando o meu movimento e ele fica justamente com a sua graça operando milagres. Então, ora é soberania e ora é humanidade. Então, eu preciso tirar um pouco isso da cabeça. Por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, não importa aonde você está me assistindo, não importa aonde você mora, não importa de onde você veio, não importa quanto que você ganha, se você quiser, você pode mudar a tua própria história. É isso mesmo, porque eu mudei a minha própria história. Eu morava no Brasil e eu decidi mudar a minha própria vida financeira. Eu decidi. Foi uma decisão minha. Falei assim, eu preciso mudar a minha vida financeira. Vim para os Estados Unidos. Eu posso te garantir uma coisa. Realmente, a minha vida, ela está mudando. Ou seja, do que eu vivia, do que eu estou vivendo hoje, não tem nem comparação. O que isso significa? Porque Deus, ele não vai me pegar e me colocar numa outra posição. Eu quero te incentivar, você escrever a sua própria história. Querido, presta atenção, você está vivendo uma única vez nessa terra. Faça a diferença. Faça a sua vida valer a pena. Se movimenta, entre em ação. Se vocês precisarem de ajuda, me consulta, me chama aqui no YouTube. Me chama aqui, que eu estou até pensando em criar um movimento somente para os meus alunos, para eu mostrar para vocês como é possível vocês mudarem a tua própria história. E aprenda isso, mudar a tua própria história não é afrontar Deus, não é tirar Deus da jogada, não é dizer para Deus, agora quem cuida da minha vida sou eu, não negativo. Você precisa entender isso, a história de Esther mostra isso. Nas oportunidades você se posiciona, na oportunidade você vai para cima. É na oportunidade da vida que você faz acontecer. Por exemplo, na última queda agora das bolsas de valores, nessa queda que muita gente ficou desesperada, foi uma grande oportunidade para eu ganhar mais dinheiro. Eu entrei, me posicionei e estou ganhando mais dinheiro na crise do Japão.
Ou seja, você precisa aprender que você pode escrever a sua própria história, não tirando Deus do foco. Eu não tirei Deus. Nunca vou tirar Deus. Ele é a fonte da minha existência. Ele é o padrão da minha existência. Mas você tem que se posicionar. Você precisa entender o seguinte: você pode até ter nascido neste lugar, mas você não precisa viver nessa situação que você está vivendo. Existe solução bíblica. Existe conselho bíblico para você. A história da rainha de Ester, a história de Mardoqueu. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Mardoqueu foi um instrutor. Foi alguém que mentoreou, foi alguém que acompanhou a história de Ruth. Deixa eu falar uma coisinha aqui, profunda aqui para vocês. Eu ia parar o vídeo, mas eu preciso falar isso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Sem alguém para te instruir, você não vai muito longe. Você não vai longe sem uma pessoa para te instruir. Por quê? Porque uma pessoa para te instruir é melhor. Olha Mardoqueu. Mardoqueu instruiu ela. Por quê? Porque Mardoqueu era um homem mais experiente. Mardoqueu passou por coisas que ela não tinha passado. Então, se você tiver alguém que tem a capacidade de trilhar você num caminho aonde você vai sofrer menos, é muito melhor. É por isso que a Bíblia pede para você andar com pessoas que estão caminhando para o seu mesmo destino. Porque vocês vão falar das mesmas coisas, das mesmas ideias. Por isso que Deus proíbe você andar, se assentar e se deter com pessoas que não têm o mesmo propósito. Que ele usa a palavra ímpio. Deus proíbe, é bíblico. Você precisa andar, você precisa se conectar com pessoas que estão andando no seu mesmo propósito. Isso é bíblico. Eu não posso me conectar, eu não posso viver, eu não posso falar da minha situação para uma outra pessoa que não vive o mesmo propósito. Então Mardoqueu e Ester estão me ensinando justamente esse princípio, ou seja, que eu posso escrever a minha própria história. E é claro que aquele que aquele boom, aí existe a intervenção de Deus. Ou seja, você consegue entender? Eles aproveitaram uma oportunidade e Deus entrou em cena. Aí o que aconteceu? Aí eu acredito que Deus interviu nessa história, porque se aí certo tivesse, não, tio, não vou não, tio. Vou ficar aqui mesmo. Esse negócio aí não vai dar certo, tem tantas moças aí, não, esse negócio não é para mim. Se ela não estivesse no campo de batalha, vocês acham que ela ia conseguir? Você acha que o rei ia olhar para ela? Vocês acham mesmo que o rei ia olhar para ela? É claro que não. O rei não ia olhar para ela. Por quê? Porque ela entrou num processo. Depois de 12 meses se preparando, chegou a vez dela. Quando ela entra na presença do rei, o que acontece? O rei olha para ela. Eu aprendo duas coisas. Primeiro, o rei foi atraído pela formosura dela. Ou seja, o padrão de beleza do rei se viu nela. Ou seja, ela tinha o padrão de beleza do rei. Fabião, mas tinha outras moças que poderia ter, mas aí entra a graça. Olha que interessante, tinha o padrão dele. Por quê? Porque seria antagônico. Se o padrão de beleza dele fosse e Deus forçasse ele a ficar com ela, aí é loucura. Então olha que interessante, ela tinha o padrão de beleza dele. Aí entra a graça. A graça é o quê? Entre muitos, escolher um. Ou seja, entre muitas moças que tinham o mesmo padrão de beleza do rei, a graça ela entra. A graça ela entra. É justamente isso que Deus pode fazer na tua vida. Ou seja, ter graça, mostrar a sua graça, mas você precisa estar posicionado. Guarda que eu te abençoe, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.